Imagine que você está escutando duas pessoas conversarem e uma delas começa a dizer o seguinte: Você viu? O seu coiso tirou a coisa do coiso, guardou na coisa e não avisou ninguém. A outra pessoa só pode estar pensando nesse momento. Que coisa, né? Bom, está faltando alguma coisa aí para essa conversa fazer sentido, não é mesmo? Que tal se a gente colocar o nome das coisas? Você viu? O seu Plínio tirou a chave do molho, guardou na gaveta e não avisou ninguém. Que absurdo! Nossa, essa conversa fez muito mais sentido, não é mesmo? Então, faz muito mais sentido quando a gente dá nome às coisas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Nós estamos ainda no plano de morfologia, na aula 3, e vamos falar dos substantivos. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se durante esse vídeo você gostar do meu trabalho, não deixe de curtir, compartilhar e considere se inscrever no meu canal, tá ok? Vamos lá então falar dessa classe de palavras que é muito importante para a nossa comunicação e também para os concursos que pretendemos fazer. Substantivos são palavras que designam seres. Muita gente sabe citar essa concepção de substantivos de cor, mas o que isso quer dizer? Designar significa nomear, dar nome a alguma coisa. E seres, na língua portuguesa, é aquilo que é, ou seja, aquilo que existe. Pode existir no mundo real, mas também pode existir na imaginação das pessoas. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Primeiro exemplo é um filhote. E o nome desse filhote, por exemplo, é Totó. Filhote e Totó são formas de designar esse ser, portanto são substantivos. No segundo exemplo, nós temos aqui uma construção. Aqui damos o nome de escola. E essa escola, por exemplo, pode se chamar Colégio Padre Gregório. Então, chamar essa construção de escola ou de Colégio Padre Gregório também são formas de designar este ser, ou seja, substantivos. Agora temos aqui uma pessoa. Essa pessoa é médico, é a profissão dele. E o nome dele é Alberto. Chamá-lo de médico ou chamá-lo pelo seu nome, Alberto, são formas de designá-lo, ou seja, médico e Alberto são substantivos. E aqui temos pessoas que formam um grupo de trabalho, a que denominamos equipe. E essa equipe demonstra, por meio de suas ações, algo muito importante que é o profissionalismo. Então, equipe, que é o nome desse grupo de pessoas, e profissionalismo, que é o nome daquilo que eles demonstram por meio de suas ações, também são substantivos. Lá na escola, a gente aprendeu uma classificação muito corriqueira, muito normal dos substantivos. Vamos a ela. Substantivos comuns e próprios. Substantivos comuns são aqueles que designam seres da mesma espécie. Por exemplo, menino, cidade e montanha. Vejam que aqui eu não estou falando de nenhum menino em específico, de nenhuma cidade em específico e de nenhuma montanha em específico. Por isso que esses substantivos são comuns. Já os substantivos próprios são aplicados a um ser em particular. Por exemplo, um menino pode se chamar Murilo, uma cidade pode se chamar Diadema e uma montanha pode se chamar Pico da Neblina. Então, os substantivos comuns designam seres da mesma espécie e os substantivos próprios são aplicados sempre a um ser em particular. Substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos designam seres de existência independente. A existência desses seres pode ser uma existência real, ou esses seres podem ser seres imaginários. Por exemplo, mulher, pedra e lobisomem. Já os substantivos abstratos designam conceitos, ideias, sentimentos, estados, sensações, etc. Por exemplo, beleza, satisfação, euforia. Bem, como que a gente diferencia substantivos concretos de substantivos abstratos? Por exemplo, num concurso, numa prova, ou até mesmo se a gente tiver alguma dúvida em relação a um substantivo em específico. Vamos ver alguns exemplos. Aqui temos uma figura de um ser. Esse ser é o Saci. Vejam que eu consigo desenhar um Saci. Mesmo ele sendo um ser imaginário, eu consigo desenhá-lo. Então, Saci é um substantivo concreto. Mas quando eu penso no Saci, eu penso em algumas ideias como folclore ou travessura.
Percebam que eu não consigo desenhar folclore e nem consigo desenhar travessura, porque folclore e travessura são ideias, são conceitos. Então, folclore e travessura são substantivos abstratos, são abstrações. Novamente, aquilo que eu consigo desenhar, por exemplo, o saci, é o substantivo concreto. Agora, as ideias relacionadas àquilo que eu estou representando, ou seja, aquilo que eu não consigo desenhar, são substantivos abstratos. Outro exemplo. Aqui temos a figura de uma bandeira. Bom, como a bandeira é algo que eu consigo desenhar, fotografar, então bandeira é um substantivo concreto. Já as ideias relacionadas à bandeira, por exemplo, são nacionalidade, patriotismo. Então, nacionalidade e patriotismo são conceitos que eu não consigo desenhar. São ideias que eu consigo abstrair a partir de alguma figura. Se são ideias, então são substantivos abstratos. Por último, temos aqui uma figura de um quadro. Quadro é um substantivo concreto. Eu consigo desenhá-lo, eu consigo vê-lo. E aí as ideias relacionadas a esse substantivo concreto são harmonia, mistério, por exemplo, podem ser outras também. Então, harmonia e mistério são nomes de ideias, substantivos abstratos. Resumindo, saci, bandeira e quadro são substantivos concretos, porque eles têm uma existência que me permite que eu os desenhe, que eu os visualize. Folclore, travessura, nacionalidade, patriotismo, harmonia e mistério são ideias, são conceitos. Eu não consigo desenhá-los, eu apenas consigo abstraí-los a partir de outras figuras. Logo, são substantivos abstratos. Já falamos de substantivos comuns e próprios e falamos de substantivos concretos e abstratos. Agora vamos falar de substantivos simples e compostos. Substantivos simples possuem apenas um radical, por exemplo, chuva, tempo e couve. Já os substantivos compostos possuem mais de um radical, por exemplo, guarda-chuva, passatempo e couve-flor. Nós falamos bastante das palavras simples e compostas no nosso vídeo sobre formação das palavras. Então, se você ainda tem dúvidas, dá uma checada lá, dá uma verificada dos nossos vídeos anteriores, porque a ordem com que estamos produzindo o nosso material é uma ordem que permite que você consiga entender de uma maneira cada vez mais complexa e cada vez mais estruturada a gramática da língua portuguesa, ok? Então, novamente, substantivos simples possuem um radical apenas, substantivos compostos formados de mais de um radical. Outra classificação dos substantivos é substantivos primitivos e derivados. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras da língua portuguesa, ou seja, eles não derivam de nenhuma outra palavra da nossa língua. Por exemplo, trovão, piano e goiaba. Já os substantivos derivados, eles derivam de outras palavras que já existem na língua portuguesa. E aí, derivados de trovão, piano e goiaba, temos trovoada, pianista e goiabada. Lá na nossa aula de formação de palavras, nós falamos que os substantivos derivados podem ser formados com o uso de prefixos, de sufixos. Então, se você ainda tem dúvida a respeito desse assunto, volta lá no nosso vídeo sobre formação das palavras, que você vai perceber que um conteúdo vai conversando com o outro e vai permitindo que seu entendimento seja formado em relação à gramática da língua portuguesa, ok? Por último, temos os substantivos coletivos. Substantivos coletivos designam uma coleção de seres da mesma espécie. Então, os substantivos coletivos sempre designam um conjunto, um grupo de seres da mesma espécie. E aí temos alguns exemplos. Arquipélago, que é o coletivo de ilhas. Pinacoteca, que é o coletivo de quadros e telas. E tertúlia, que é o coletivo de amigos e intelectuais. Gente, muito importante, eu não vou ficar aqui nos vídeos fazendo aquelas listas intermináveis de substantivos coletivos, né? Alcateia, coletivo de lobos, bando, coletivo de elefantes, enxame, coletivo de abelhas. Se você não conhece os coletivos da língua portuguesa, ou então quer dar uma relembrada neles,
recorra a uma boa gramática, seja uma gramática que você tem guardada em casa, ou sejam as gramáticas que estão disponíveis aí na internet, ok? O objetivo desse vídeo é discutir os conceitos. Vamos agora aplicar o que a gente viu até agora em uma questão de concurso. Então, olha lá. Assinale a alternativa onde temos um substantivo abstrato. Alternativa A, juventude. B, cidade. C, Lucas. D, mulher. E E, alcateia. Lembrando que a gente viu que a diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato, basicamente, é que o substantivo concreto tem a existência independente. Pode ser um objeto que exista na vida real, ou possa ser alguma coisa que exista apenas na imaginação das pessoas. Mas eu consigo desenhá-lo, a sua existência me permite que eu consiga desenhá-lo. Você consegue desenhar juventude? Consegue desenhar cidade? Consegue desenhar uma pessoa chamada Lucas? Consegue desenhar uma mulher? Consegue desenhar uma alcateia? E aí, o que você respondeu? Quem respondeu a alternativa A entendeu legal o que a gente acabou de colocar até aqui. Substantivo abstrato é aquele que representa um conceito, uma ideia. Perceba que você não consegue desenhar a juventude, você consegue desenhar uma pessoa jovem, você consegue desenhar pessoas jovens interagindo e dali você consegue abstrair o conceito, a ideia de juventude. Então, juventude é um substantivo abstrato. Fazendo breve comentário dos demais, cidade é um substantivo comum e concreto. Lucas é um substantivo próprio e concreto. Mulher é um substantivo comum e concreto. E alcateia é um substantivo coletivo, é um grupo de lobos, e é também um substantivo concreto. Eu consigo desenhar, eu consigo visualizar uma alcateia. Por isso que a alcateia, além de ser coletivo, também é concreto, ok? Vamos seguir em frente. Palavras substantivadas. Palavras que pertençam a outras classes gramaticais, elas podem ser usadas como substantivos, ou seja, elas podem ser usadas como se estivessem dando nome às coisas. Para transformar uma palavra qualquer em substantivo, basta colocar diante dela um artigo. Por exemplo, temos a palavra azul. Azul é um adjetivo, é sempre uma característica de alguma coisa. Por exemplo, carro azul. Então, azul é a característica do substantivo carro, azul é adjetivo. Mas eu posso formar uma frase. O azul do mar me traz tranquilidade. O azul. Nesta oração, como eu coloquei o artigo diante da palavra azul, ela não é mais adjetivo, ela não está mais qualificando o mar. Eu estou falando do azul. Então, azul, nesta oração, é substantivo. Outro exemplo, rugir é um verbo, indica uma ação, né? O leão ruge, o leão rugiu. Então, é uma ação que é feita por um ser. É um verbo. Mas eu posso formar a seguinte frase. Apavora-me, me dá medo, o rugir das feras. O rugir. Nesta oração, como eu coloquei um artigo diante do verbo rugir, ele não é mais considerado verbo. Ele passa a ser considerado substantivo, ok? E agora vamos falar da flexão dos substantivos. A primeira flexão dos substantivos que veremos é a flexão em gênero. A flexão em gênero indica o sexo a qual pertence o substantivo. Pode ser o gênero masculino e o gênero feminino. O número vai me indicar a quantidade quando eu me refiro a um determinado substantivo. Por exemplo, se for um ser único, teremos o singular, e se for mais de um ser, teremos o plural. Então, singular e plural são os números nos quais flexionam substantivos. E por último, veremos a flexão em grau dos substantivos. A flexão em grau geralmente se refere ao tamanho do ser. E aí eu posso ter o grau diminutivo e aumentativo. Vamos estudar cada um deles a partir de agora, ok? Flexão dos substantivos em gênero. O gênero é a propriedade que as palavras têm para indicar o sexo real ou convencional dos seres. Percebam que aqui eu estou falando de gênero em língua portuguesa, tudo bem? Então, gênero, na língua portuguesa, indica o sexo real ou sexo convencional dos seres. Como assim? Vamos ver. Quando eu uso os substantivos aluno e aluna,
eles correspondem ao gênero real dos indivíduos. Já quando eu uso os substantivos o prato e a xícara, eles possuem um gênero convencional. E aí, como é que a gente indica esse gênero dos substantivos? O gênero masculino, ele é anteposto pelo artigo o. Então, sempre que um substantivo pertence ao gênero masculino da língua portuguesa, ele é antecedido pelo artigo o. Por exemplo, o homem, o galo e o relógio. Vejam que no caso do homem e no caso do galo, aqui estamos falando do sexo real desses seres, gênero masculino. Já o gênero masculino do relógio é um gênero convencional, porque ele é antecedido pelo artigo o. E no caso do feminino, os substantivos são antepostos pelo artigo a. Por exemplo, a mulher, a galinha ou a estante. No caso dos seres a mulher e a galinha, esse gênero se refere ao sexo real desses seres. Agora, a estante se refere ao gênero convencional deste ser. Ele é considerado feminino na língua porque ele é antecedido pelo artigo a. É muito comum ser explorado em concursos e provas a questão dos substantivos biformes e uniformes quanto ao gênero. Percebam, biformes, duas formas, uniformes, uma forma apenas. Os biformes, eles podem ser formados com a flexão do substantivo, então eu tenho uma forma flexionada para o masculino e uma forma flexionada para o feminino. Filho, filha, mestre e mestra são exemplos dessa flexão do substantivo. Eu também tenho os substantivos flexionados usando ou a desinência nominal a ou um sufixo. E aí, como exemplos, temos autor e autora. Percebam que para formar a palavra autora, para flexionar para o feminino, eu acrescentei a desinência a. E no caso da palavra cônsul e seu feminino consuleza, eu acrescentei o sufixo esa. Por último, eu posso usar palavras com radicais diferentes para indicar o masculino e o feminino de um mesmo ser. Por exemplo, pai, mãe, radicais diferentes. Boi, vaca, radicais diferentes também. Então, os substantivos biformes possuem duas formas, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Já os substantivos uniformes quanto ao gênero, e esses aqui são os mais explorados em concursos, provas e vestibulares, eles podem ser de três tipos. O primeiro deles é os substantivos epicenos. Os substantivos epicenos, eles são usados para designar animais, insetos, aos quais eu acrescento a palavra macho e fêmea, sem alterar o artigo e sem alterar o substantivo, por isso que eles são uniformes quanto ao gênero. Então vejam os exemplos. A onça. Se eu quiser falar do gênero, do sexo dessa onça, eu vou usar as palavras macho e fêmea. A onça macho, a onça fêmea. O javali. Se eu quiser falar também desse ser, considerando o seu gênero, eu vou acrescentar as palavras macho e fêmea. O javali macho, o javali fêmea. Isso vale para insetos também, tá, pessoal? Por exemplo, o grilo macho, o grilo fêmea. Ok? Eu sei que tem animais que são biformes, por exemplo, abelha e zangão, boi, vaca, cachorro e cadela, mas aqui agora estamos falando exclusivamente dos substantivos uniformes quanto aos gêneros, e o primeiro tipo deles são os substantivos epicenos, aos quais eu acrescento macho e fêmea para designar o gênero. O segundo tipo de substantivos uniformes quanto ao gênero são os comuns de dois gêneros. Eu sei que esse nome assusta, mas pensa comigo. Comum, ou seja, ele vai ser comum tanto ao masculino quanto ao feminino, de dois gêneros. Eu vou ter alguma coisa que indique os gêneros ao qual pertencem esses substantivos. E o que vai me indicar justamente isso são os artigos o ou a. Vejam o substantivo agente. Para eu saber se o agente é um homem ou uma mulher, basta eu usar o artigo o para o masculino, o agente, e o artigo a para o feminino, a agente. Então, agente é um substantivo comum de dois gêneros.
Já o substantivo artista, ele também pode indicar tanto um homem quanto uma mulher. O que vai definir o gênero desse substantivo é o artigo. Então, veja bem, o artista, masculino. A artista, feminino. Vejam que eu não mexi no substantivo, então ele é comum aos dois gêneros. Eu só indico o gênero desse substantivo por meio do artigo. E por último, temos os substantivos sobrecomuns. Os sobrecomuns eu não mexo nem no substantivo e nem no artigo que o acompanha. O que vai definir se eu estou falando de algo no masculino ou no feminino vai ser o contexto. Por exemplo, eu falo a criança. A criança pode ser um menino ou pode ser uma menina. É o contexto do discurso que vai me dizer se eu estou falando do menino ou da menina. Então, a criança é um substantivo sobrecomum, quanto ao gênero. Outro exemplo é o substantivo o cônjuge. O cônjuge se refere tanto ao esposo quanto à esposa. Por exemplo, João é o cônjuge de Maria. Mas eu também posso dizer que Maria é o cônjuge de João. Então, os substantivos sobrecomuns, eu não mexo nem no artigo e nem no próprio substantivo, ok? Guarde bem essa tabelinha aqui, que ela é bem cobrada em concursos. Então, vamos lá. Substantivos biformes, eu tenho uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Substantivos uniformes quanto ao gênero, eu tenho a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E os uniformes podem ser de três tipos. Epicenos, quando eu acrescento as palavras macho e fêmea para designar animais, insetos, etc. Comuns de dois gêneros, quando eu não mexo com o substantivo, mas eu indico o gênero ao qual ele pertence por meio do artigo o e a. E temos também os sobrecomuns, que podem se referir tanto a pessoas do gênero masculino quanto do gênero feminino, e eu não mexo nem no artigo e nem no próprio substantivo, ok? Também agora vamos falar de gênero e significação. Muitos substantivos têm um significado diferente no masculino e outro significado diferente no feminino. Temos aqui como exemplos o coral e a coral. Percebam que a coral não é o feminino de o coral, porque significam coisas diferentes. A palavra coral no masculino se refere a um grupo de cantores. A palavra coral no feminino se refere a uma espécie de cobra. Então, o coral e a coral possuem significados diferentes quando a gente considera o gênero da palavra. Mais alguns exemplos? O cabeça e a cabeça. O cabeça é sempre o líder ou a líder de um determinado grupo. A cabeça é a parte do corpo que a gente está usando para estudar português, hein? O cisma e a cisma são coisas diferentes. O cisma quer dizer a separação e a cisma quer dizer a desconfiança. O moral e a moral também significam coisas diferentes. O moral do grupo, o moral da equipe se refere ao ânimo, né? A vontade de fazer as coisas. E a moral é algo que se refere aos bons costumes, à boa convivência, às regras de ética, né? Que definem aí a nossa vida em sociedade. Último exemplo, o rádio, que é aquele aparelhinho que a gente usa para escutar música, ouvir jogos, etc. E a rádio, que é a estação emissora que produz os programas que são veiculados por meio do sistema radiofônico. Vamos agora aplicar o que a gente acabou de ver sobre gênero, masculino e feminino, em uma questão de concurso. Então, olha lá. É substantivo epiceno A, jacaré, B, criança, C, cônjuge ou D, mártir? E aí, qual a sua resposta? Quem respondeu que jacaré é um substantivo epiceno, acertou. Vamos ver por quê? Jacaré é um substantivo epiceno porque os substantivos epicenos são aqueles que a gente usa as palavras macho e fêmea para indicar o gênero do substantivo. E aí, dando uma analisada nos demais. Criança é um substantivo sobrecomum,
porque a criança pode se referir tanto ao menino quanto à menina. Eu não altero nem o artigo e nem o próprio substantivo. O cônjuge também é um substantivo sobrecomum. O cônjuge pode ser um homem e o cônjuge pode ser uma mulher. E por último, substantivo mártir. Mártir é comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu não altero o substantivo, mas eu posso indicar o gênero desse substantivo usando os artigos o e a. Então eu posso falar o mártir e a mártir. Ele é comum de dois gêneros, ok? Se isso aqui não ficou muito claro, dá uma revisada, faça um resumo e aí caia matando nos exercícios para fixar bem esses conceitos na cabeça e mandar muito bem nas suas provas e concursos, ok? Vamos seguir. Flexão dos substantivos em número. Quando a gente fala de flexão em gênero, a gente fala da flexão no masculino e no feminino. E na flexão dos substantivos em número? Em português, há dois números gramaticais, o singular e o plural. O singular indica apenas um ser, por exemplo, ave, ou um grupo de seres, por exemplo, bando. Já o plural indica mais de um ser, por exemplo, aves, ou mais de um grupo, por exemplo, bandos. A característica do plural em português é a desinência nominal S que a gente coloca no final da maioria das palavras quando queremos flexioná-las em número para o plural. Então, olha lá, livro que está no singular, livros no plural, mesa no singular e mesas no plural. Mas preste bem atenção. Os substantivos eles vão ser flexionados no plural conforme a terminação de cada um deles no singular. E para isso nós precisaremos ver algumas regras. Vamos lá então. Quando um substantivo termina em vogal ou termina em ditongo, basta acrescentar a desinência S para formar o plural. Por exemplo, tribo, tribos, troféu, troféus. O resumo dessa regra é o seguinte, pessoal. Se para formar o plural do substantivo a gente apenas precisa colocar o S, beleza. Coloca o S, formou o plural, está tudo certo. Agora, quando o substantivo termina na letra R ou na letra Z, não basta colocar o S para formar o plural. A gente tem que colocar a desinência ES. Por exemplo, nós. Percebam que não basta colocar a letra S no final da palavra nós para ela ir para o plural. Ia ficar nós. Não dá. Isso não é português. Então, para nós flexionar para o plural, eu tenho que colocar ES, nozes. Mesma coisa a palavra abajur. Eu não posso falar abajurs. Isso não é português. Esse som é bem característico do inglês, ok? Então, abajur para ir para o plural, como ele termina em R, fica abajures. Eu sei que é esquisito pra caramba, até porque a gente não fala muito abajur no plural. Mas o plural das palavras que terminam com R ou Z é reformado acrescentando-se a desinência ES, ok? Vamos seguir adiante. Quando as palavras terminam em ao, el, ol e u, com L, a gente tira a letra L e coloca a desinência is. Veja os exemplos. Real, reais, papel, papéis, anzol, anzóis, paú, pauís. Novamente, se as palavras terminam em ao, el, ol e u, a gente tira a letra L e coloca IS para formar o plural. Mas aqui temos algumas exceções. Mal, o plural é males. Real, o plural é réis, quando estivermos falando daquela moeda antiga do Brasil. O plural de cônsul é cônsules. E o plural de gol é gols. A palavra gol manteve o plural da língua inglesa. Tudo bem? São as únicas exceções a essa regra aqui. Mas percebam que nesse grupo ao, el, ol e u, falta um carinha aí, que foi o il. A regra do il é meio diferentona. Então vamos com cuidado. As palavras que terminam em il e forem oxítonos, eu vou acrescentar is no final. Tudo bem? Olha os exemplos. Funil, funis. Fuzil, fuzis. Então, eu tirei o IL e coloquei um IS.
Beleza? Tranquilo, fácil. Só que as palavras que terminam em il e são paroxítonas, eu não vou colocar is, eu vou colocar eis no final. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Viu que é diferente? Por causa da sílaba tônica. Então, il, oxítonos, is. Il, paroxítonos, eis no plural. Quando a palavra termina com a letra M, se o substantivo termina com a letra M, para que ele vá para o plural, a gente tira a letra M e coloca NS em seu lugar. Exemplo, nuvem, nuvens, refém, reféns. Eu sei que algumas regras aqui são óbvias, tá, pessoal? Mas isso aqui, na verdade, não é só a regra do plural dos substantivos. É a regra dos plurais da língua portuguesa. Então, guarde essas regras com carinho. Quando o substantivo termina em S e for monossílabo ou oxítono, a gente tem que acrescentar a desinência ES para que ele possa ir para o plural. Por exemplo, a palavra gás. Se eu coloco S na frente da palavra gás, vai vazar o gás aqui, ó, gás. Mas não vai para o plural. O plural de gás é gases. Mesma coisa a palavra freguês. Freguês, fregueses. Ok? As duas exceções aqui são as palavras cais e x, que são monossílabas terminadas em s, mas são invariáveis. Então, o cais, o x e os x. Essas duas aí são invariáveis. Quando as palavras terminam em s, mas são paroxítonas, ou se elas forem proparoxítonas, elas são invariáveis. O que vai me indicar, na verdade, se ela está no singular ou no plural, não é a terminação dela, mas é o artigo que vier antes dela. Exemplos: o pires e os pires, o atlas e os atlas, o ônibus e os ônibus. Percebam que esses substantivos eles são invariáveis em relação ao número. Eu tenho que acrescentar a desinência S não nos substantivos, mas nos artigos que os antecederem. Quando a palavra termina em x, quando o substantivo termina com a letra x, ele também é invariável no plural. O tórax, os tórax, a fênix, as fênix. E aí, quando o substantivo termina em ão, e tem um monte de substantivo em português que termina em ão. Alguns, basta apenas acrescentar a desinência S. Exemplos: ancião, anciãos, cidadão, cidadãos, e todos os paroxítonos, órgãos, sótãos, bênçãos, acórdãos, etc. Alguns vão para o plural com ões. Por exemplo, limão, limões, vulcão, vulcões. E alguns ainda vão para o plural em ães. Por exemplo, pão, pães, escrivão, escrivães. Galera, é o seguinte, vou jogar aberto com vocês aqui. Existe uma regra, sim, para a gente determinar se o substantivo que termina em ão vai com S, ou com ões, ou com ães para o plural. Porém, a regra é muito complexa e foge ao propósito dos nossos vídeos, que é justamente comentar esses conceitos para ajudá-los a entender de uma maneira mais tranquila a gramática da língua portuguesa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o substantivo cristão. Cristão vai para o plural acrescentando-se S, cristãos. Mas eu tenho o substantivo sacristão, que vai para o plural com ães, sacristães. Imagine você, se você pega num concurso a palavra cristão e sacristão na mesma questão para jogar para o plural. Vai dar uma confundida, né? Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na gramática, lá tem uma lista das palavras, e assinarem as palavras que vocês desconhecem, ou que podem causar dificuldades na hora de uma prova, enfim. Tá? Agora, não, Denilson, eu quero conhecer a regra, eu sou purista, estou estudando letras, estou fazendo licenciatura em língua portuguesa. Eu recomendo que você estude a gramática, então, do Ivanildo Bechara, né? A gramática escolar da língua portuguesa. Mas, para concurso, essa gramática não é muito prática, porque ela vai realmente analisar com muita profundidade as regras,
a etimologia, o porquê de algumas palavras serem grafadas de um jeito e outras de outro. Então, assim, ela foge à simplicidade, mas ela é muito boa para ser usada, por exemplo, para elaborar textos de recurso em concurso. Se você quer fazer um recurso embasado, achou que a questão está errada, tem uma dúvida ali na questãozinha que a banca formulou, essa gramática do Evanildo Bechar aí dá muita base para que você possa recorrer de uma questão mal formulada, ok? Mas, se você quer apenas estudar, aumentar os seus conhecimentos de língua portuguesa, mandar melhor nas provas e concursos, aí tem outras gramáticas um pouco mais simples, um pouco mais claras às quais você pode recorrer para os seus estudos, ok? Vamos em frente. Plural de substantivos compostos. Os substantivos compostos, eles possuem mais de um radical. E aí eu tenho que considerar os elementos que formam esse substantivo para verificar como que eu vou colocá-lo no plural. Quando é que a gente vai colocar os dois elementos no plural? Se esses dois elementos forem substantivo e substantivo, ambos irão para o plural. Exemplos: abelha mestra, abelhas mestras. Couve-flor, couves-flores. Se for um substantivo e um adjetivo, os dois também irão para o plural. Amor perfeito, amores perfeitos. Cachorro quente, que fome, hein? Cachorros quentes. Adjetivo mais substantivo, ambos irão para o plural. Curta-metragem, curtas-metragens. Má língua, más línguas. Quando for um numeral e um substantivo, ambos irão para o plural também. Exemplos: terça-feira, terças-feiras, primeiro sargento, primeiros sargentos. Aqui temos duas exceções. Grão-mestre, esse grão aí não é o grão, não é a semente, tá? Significa grande. E o plural de grão-mestre é grão-mestres. Só o segundo vai para o plural, porque fica muito difícil de pronunciar grãos-mestres. Então a língua portuguesa jogou apenas o segundo elemento no plural. E o substantivo terra nova. Terra é substantivo, nova é adjetivo. Ambos deveriam ir para o plural, correto? Pela regrinha que eu acabei de citar. Mas terras novas não fica muito fácil de ser pronunciado. Então, para manter a eufonia, preferiu-se colocar apenas o segundo no plural. Terra novas. Ok? Varia apenas o segundo elemento se o substantivo composto contiver elementos unidos sem hífen. Então, se o substantivo composto não possuir hífen, a gente vai tratá-lo como um substantivo simples e vai verificar a terminação desse substantivo. Por exemplo, girassol termina em OL. A gente sabe que quando o substantivo termina em OL, a gente tira o L e coloca is. Girassol, girassóis. Passatempo. Passatempo termina em vogal. Quando o substantivo termina em vogal ou ditongo, basta colocar o S. Passatempo, passatempos. A gente vai variar o segundo elemento quando ele for formado de verbo mais substantivo. É porque verbo, gente, não é uma palavra que vai para o plural. O verbo, ele não flexiona em número. Ele flexiona ao mesmo tempo em número e pessoa. Então, como a gente aqui está usando o verbo apenas para formar um substantivo, esse verbo vai permanecer inalterado quando a palavra for para o plural. Então, olha lá, guarda-roupa, guarda-roupas, beija-flor, beija-flores, ok? Também só o segundo elemento vai para o plural quando o primeiro elemento for uma palavra invariável. Se for uma preposição, se for um advérbio, se for uma conjunção, como essas três classes de palavras são invariáveis, aí só a segunda vai para o plural. Exemplos: abaixo-assinado, abaixo-assinados. Recém-casado, recém-casados. Preste atenção na palavra recém-casado. Recém não é uma palavra, recém é um prefixo. E prefixos não vão para o plural. Tá? Prefixo é um elemento invariável. Então, recém-casado, recém-casados. Só o segundo elemento, que é uma palavra variável, irá para o plural. E quando forem substantivos formados por palavras repetidas, só a segunda vai para o plural também. Quero, 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 queros. Reco, 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 recos.
Aí vamos tomar um certo cuidado com essa regrinha aqui. Por exemplo, eu tenho a palavra guarda noturno. Esse guarda, aí da palavra guarda noturno, não é o verbo guardar. É o substantivo guarda, o vigilante, né? o profissional responsável pela segurança. Então, como é um substantivo e um adjetivo, ambos irão para o plural. O guarda noturno, os guardas noturnos. Já na palavra guarda-chuva, essa palavra guarda aí é o verbo guardar, que significa proteger de algo, nos guardar de algo, né? Então, como é verbo, aí o verbo não vai para o plural, só vai para o plural o segundo elemento, que é chuva, que é um substantivo. Então, guarda-chuva, guarda-chuvas. Cuidado com o substantivo composto das palavras que tem o guarda, tá? Se for o guarda, o vigilante, ele é substantivo e vai para o plural. Se for o verbo guardar, aí o verbo não vai para o plural, só vai o segundo elemento se ele for variável. E quando que a gente vai variar apenas o primeiro elemento dos substantivos compostos? Se for uma expressão substantivo mais a preposição de mais outro substantivo. Olha lá, pé de moleque, que é um doce muito bom por sinal, o plural de pé de moleque é pés de moleque. Queda d'água, e aí eu tenho a preposição de seguida de apóstrofo, que é esse tracinho aí do lado da letra D. O plural de queda d'água é quedas d'água. Sinal da cruz. Aí no meio das palavras sinal e cruz, eu tenho a preposição de mais o artigo a, formando a palavra dá. O plural de sinal da cruz é sinais da cruz, ok? Então sempre que for a expressão de algo, só o primeiro elemento vai para o plural. E quando o segundo elemento tipifica o primeiro? Denilson, como assim? Vamos lá. Pombo-correio. Eu sei que pombo é um substantivo, eu sei que correio também é um substantivo. E pela primeira regra de substantivos compostos indo para o plural, a gente viu que quando for substantivo mais substantivo, ambos irão para o plural. Porém, pombo-correio é um tipo de pombo. Então, o segundo elemento, o correio, tipificou, limitou o significado do primeiro. Só o primeiro vai para o plural. Então, o pombo-correio, os pombos-correio. Seria mais ou menos eu falar assim, os pombos do tipo correio. Mesma coisa navio-escola. O navio-escola é um tipo de navio. É um navio do tipo escola. Então, o plural de navio-escola, navios-escola. Navios do tipo escola. Salário-família é um tipo de salário. Vejam, o segundo elemento tipificou, limitou o significado do primeiro. Então, o salário do tipo família, os salários do tipo família, os salários família. É quase a mesma primeira regra lá do substantivo mais o de mais um substantivo. Então, quando tiver essa ideia, pombo do tipo correio, navio do tipo escola, salário do tipo família, ou seja, o segundo elemento está tipificando o primeiro, só o primeiro vai para o plural. E agora os substantivos compostos serão invariáveis quando for um verbo mais um advérbio. A gente viu que verbo não vai para o plural, né? Verbo varia em número e pessoa, ele não varia só em número. E advérbio é uma classe de palavras invariável. Então, quando o substantivo for formado de verbo e advérbio, ele fica invariável. O bota fora e os bota fora. Para quem é mais novinho, um bota fora é uma festa de despedida, ok? E quando a palavra for formada de verbo mais um substantivo que já esteja no plural, se o substantivo já está no plural, então esse substantivo composto é invariável. A gente vai indicar que ele está no singular ou no plural através do artigo. Os saca-rolhas, os saca-rolhas, os salva-vidas, os salva-vidas. E existem alguns casos especiais da língua portuguesa. O louva-a-Deus, que é um inseto, tem como plural os louva-a-Deus. Não vai me colocar lá na prova os louva-deuses. É os louva-a-Deus, ele é invariável. O bem-te-vi. Eu sei que vi é um verbo, então ele deveria ficar no singular, né? Deveria ser invariável. Porém, a palavra bem-te-vi, ela não é formada pelas palavras bem
ter e o verbo ver, mas ela é uma onomatopeia baseada no canto da ave. O bem-te-vi, ele faz um canto que parece que ele está falando, né? Bem-te-vi. Então, como ela é uma onomatopeia, no plural vai ficar os bem-te-vis, porque aí não é o verbo ver. O bem-me-quer, que é uma flor, o plural é os bem-me-queres. Aí não me pergunte por quê. Sinceramente, eu vou jogar limpo com vocês. Porque querer é verbo, deveria ficar invariável, mas o plural de bem-me-quer é bem-me-queres. E o plural de o João ninguém é os Joões ninguém. Ok? Eu não vejo isso muito cair em concurso. Eu vejo mais as outras regras que a gente viu até aqui caírem em concurso. Mas fica aí também uma curiosidade da nossa gramática de língua portuguesa. E, gente, casos especiais existem em qualquer língua, tá? Vamos acabar com aquele mito de que a língua portuguesa é a língua mais difícil do mundo, que a gramática do português é chata. Qualquer gramática tem aí a sua parte fácil e a sua parte um pouco mais complicada, mas nós somos inteligentes, vamos conseguir aplicar esses conhecimentos aí e nos dar muito bem nas nossas escolhas aí ao longo da vida. E aí surgem algumas perguntas. Tudo isso cai na prova? Não sei. Eu não sei que prova você vai fazer. Eu não sei que concurso você vai prestar. Eu acho legal que, independente de qualquer concurso, você tenha conhecimento de língua portuguesa. Porque a gente se comunica, a gente existe enquanto seres sociais por meio da língua que a gente fala, por meio do nosso contato com as outras pessoas, usando a língua na sua modalidade escrita, na sua modalidade falada. Então, conhecimentos linguísticos nunca são demais, ok? Como que eu vou memorizar tudo isso? Bom, algumas regras a gente guarda com mais facilidade do que outras, tá? O que eu recomendo é que você, quando estiver lendo a sua gramática, quando estiver assistindo aqui os vídeos do professor Denilson, identifique aquilo que você vai ter mais dificuldade de memorizar, ou aquilo que vai mudar o que você já sabia até então. Poxa, eu aprendi de um jeito, mas aqui eu estou aprendendo de um outro jeito que parece ser um jeito diferente, que parece que está um pouco mais complexo. E aí, esse elemento, você vai arrumar uma maneira de memorizar e de aprender com maior significado. Ou você vai fazer um resumo, ou você vai escrever uma frase, ou você vai fazer um post-it e colocar aí no seu mural, no seu caderno, ok? Então comece agora a identificar aquilo que seja mais interessante de você guardar e quando você se fizer a pergunta, cai na prova? Bem, eu não sei qual prova você vai prestar. Aí tem os conteúdos programáticos dos concursos. Mas independente de cair na prova ou não, você pode vir a fazer uma redação, você pode ter que escrever um documento, você pode ter que fazer um comunicado, seja falado ou escrito. E aí conhecimentos linguísticos, nesse tipo de situações, nunca são demais, ok? Outros casos de plurais de substantivos. Existe o plural das palavras substantivadas, né? A gente vai tratar as palavras substantivadas como se fossem substantivos. Então, olha lá. Ouviam-se vivas e morras. Eu sei que viver e morrer é verbo, mas aqui eu tratei essas palavras como substantivo. Como esses substantivos terminam com vogal, basta colocar o S. Ouviam-se vivas e morras. Pense bem nos prós e contras. Eu sei que pró e contra são prefixos, mas eu usei esses prefixos como se fossem substantivos. Como eles terminam com vogais, também basta colocar o S para formar o plural dessas palavras. Palavras terminadas em zinho e zinha. Cuidado, tá? Então, olha lá. O plural de animalzinho é animaizinhos. Então, eu sei que animalzinho vem de animal. O plural de animal é animais. Então, animaizinhos. Eu tiro o S e coloco o zinho e aí jogo o S para o final. O plural de balão é balões. Você tira o S e joga para o final lá do zinho também. Balãozinho, balõezinhos. Ok? E por último, temos os plurais com mudança de timbre, que são os plurais metafônicos. Você já ouviu falar disso? Plurais metafônicos são aqueles em que o O é fechado no singular e o O é aberto no plural. Como exemplo, temos corpo e corpos, tijolo e tijolos. E eu já vi plurais metafônicos serem cobrados em concursos. Então vai lá, joga lá no Google.
Plurais metafônicos da língua portuguesa. Vai ter uma lista legalzinha para você dar uma lida, uma olhada e se familiarizar com as palavras que tem o O fechado no singular e o O aberto no plural. Lembra que eu expliquei que alguns substantivos podem mudar de significado em relação ao gênero? Então, o coral significa uma coisa no masculino e a coral significa outra coisa no feminino? Pois é, isso também pode acontecer com alguns substantivos em relação ao número. Então, existem substantivos que têm uma significação no singular e outra significação no plural. Por exemplo, ferro no singular é a substância, é o metal com o qual produzimos diversas ferramentas, diversos utensílios. Agora, ferros significa grilhões, cadeias, ok? Então vejam que essa palavra mudou de significado de acordo com o número. Outros exemplos. O bem, que é o benefício, e os bens, que é um substantivo que se relaciona com propriedade e patrimônio. A costa, que é o litoral, e as costas, que é aquela parte do corpo atrás do tórax, né? O dorso. A féria é a renda diária. Dessa palavra féria, que é mais usada lá em Portugal, vem a nossa palavra feira, ok? Então, a féria é a renda diária, é o quanto de dinheiro que você ganha em um dia. As férias é aquele descanso remunerado merecido ao qual todos nós temos direito aí pelo menos 30 dias por ano, ok? A letra é o sinal gráfico que a gente usa aí na língua portuguesa para escrever as palavras. As letras, quando a gente fala assim, o Denilson é um profissional das letras, né? Ele é um profissional da literatura, do cultivo da arte literária, ok? Então a letra no singular é o sinal gráfico e as letras no plural significa o cultivo da arte literária. Beleza? E aí mais uma questãozinha de concurso e essa questão é com aquela regra de substantivos compostos que eu falei para vocês, que é uma regra complexa, ela é meio chatinha e se você quiser diferenciar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, as crianças dos adultos, basta colocar uma questão aí de substantivo composto com hífen para ver se a pessoa realmente estudou a gramática. 5 segundos para vocês fazerem a resolução da questão. Vamos lá. Quadro negro é um substantivo que forma o plural, do mesmo modo que A. Abaixo-assinado, B. Alto-falante, C. Segunda-feira, D. Sempre viva ou E. Caneta tinteiro. Pessoal, se estiver saindo um barulho de helicóptero aí na fonia, me desculpem. Eu não estou conseguindo controlar aqui muito bem essa questão do barulho no ambiente, mas espero que não esteja atrapalhando aí a nossa resolução. Vamos lá. Qual foi a sua resposta? Alternativa C, segunda-feira. Ué, por que será? Vamos fazer uma revisão juntos. Quadro negro é formado de substantivo e adjetivo. E pela aquela regrinha que a gente viu, quando é um substantivo e um adjetivo, os dois vão para o plural. Então, o plural de quadro negro é quadros negros. Abaixo-assinado é formado por um elemento invariável e um elemento variável, ou seja, só o segundo vai para o plural, abaixo-assinados. Alto-falante também é formado por um elemento invariável, porque esse alto de alto-falante aí não é o adjetivo alto, mas é um advérbio de modo, tá, pessoal? Então, se o primeiro elemento é invariável e o segundo é variável, também só o segundo pluraliza, alto-falantes. Segunda-feira. Eu tenho aí o numeral segunda e tenho o substantivo feira. Como é um numeral mais um substantivo, ambos irão para o plural. Então, o plural de segunda-feira é segundas-feiras. Assim como o quadro negro, ambos os elementos foram para o plural. Por isso que essa é a resposta. A alternativa D, sempre viva. Sempre é um advérbio, ou seja, uma palavra invariável. Como ele é um elemento invariável, só o segundo elemento, viva, que é um adjetivo,
é que foi para o plural. Então, sempre viva, sempre vivas. E por último, caneta tinteiro. Essa regra é chata, porque eu sei que caneta é um substantivo e tinteiro também é substantivo. Mas lembra, caneta tinteiro é um tipo de caneta. É a caneta do tipo tinteiro. Ou seja, o segundo elemento limitou, tipificou o significado do primeiro elemento. Nesse caso, só o primeiro foi para o plural. O plural de a caneta tinteiro é as canetas tinteiro, as canetas do tipo tinteiro. Beleza? Olha, gente, se eu pudesse dizer para vocês assim, qual é a parte mais complicadinha e trabalhosa de substantivos, é justamente esse plural de substantivos compostos. Mas eu conto com a capacidade de vocês de serem estratégicos e conseguirem ver essas regras com calma, com tranquilidade, com paciência e mandar muito bem nos concursos, ok? Por último, vamos falar da flexão dos substantivos em grau. O grau de substantivos é a propriedade que essas palavras têm para exprimir as variações de tamanho dos seres. Por exemplo, nós temos aí os dois graus de substantivos, o aumentativo e o diminutivo. Temos a palavra casa vista na sua forma normal. Se eu quiser falar de uma casa no diminutivo, eu posso me referir a ela como casinha. E aí eu já percebo, quando eu falo casinha, eu penso na palavra casa num tamanho menor, numa variação de tamanho para menor, para menos. Agora, quando eu falo casarão, aí eu já penso naquele casarão que eu vou comprar quando eu estiver ganhando bem, quando eu tiver feito bons investimentos e aplicações aí, com base nos ganhos que eu vou obter ao passar nos concursos, ok? Casarão, então, é o aumentativo de casa. Vamos falar primeiro do grau aumentativo, na sua forma sintética e na sua forma analítica. Galera, guarda esse conceito, sintético e analítico. Isso vai ser usado para muitas outras coisas na língua portuguesa, tá? O aumentativo sintético, ele pode ser formado com prefixos e sufixos. Por exemplo, pezão. Pezão é o aumentativo de pé. Eu formei esse aumentativo apenas acrescentando o sufixo ão. Por que ele é chamado de sintético? Porque eu usei uma palavra só para fazer esse aumentativo. Já o aumentativo analítico, eu não vou mexer no substantivo. Eu vou acrescentar um adjetivo, uma qualidade que me indique essa variação de tamanho do substantivo. Por exemplo, um pezão nada mais é do que um pé enorme, ok? Percebam que aí eu não usei uma palavra, eu não usei uma forma sintética. Eu usei duas palavras, eu usei uma forma analítica para indicar o aumentativo. Então, sintético, uma palavra só, analítico, duas ou mais palavras. Tá? Aumentativo sintético, eu posso formar com prefixos e sufixos. O aumentativo analítico, geralmente basta acrescentar um adjetivo. Outros exemplos. Mega evento. Mega evento é o aumentativo de evento. Para formar esse aumentativo sintético, eu acrescentei um prefixo. Ele é sintético porque ficou tudo numa palavra só. Agora, o aumentativo analítico pode ser evento grandioso, evento colossal, evento enorme, etc. Boca. Eu sei que todo mundo fala que o aumentativo é bocão. Gente, esse ão, né, da língua portuguesa, é um aumentativo que eu diria coloquial, tá? Não é que ele está errado. Mas eu também tenho a forma gramatical bocarra. Bocarra é o aumentativo sintético de boca. E o aumentativo analítico de boca pode ser, por exemplo, boca grande. Por último, um outro exemplo de aumentativo sintético, copásio. Copásio é o aumentativo de copo. E o aumentativo analítico de copo seria copo imenso. Beleza? Novamente, o grau aumentativo indica um tamanho aumentado dos seres. Eu posso colocar esse tamanho aumentado de forma sintética, numa palavra só, acrescentando prefixos e sufixos, ou eu posso usar uma forma analítica, usando duas ou mais palavras, acrescentando adjetivos, ok? Da mesma maneira, eu tenho o grau diminutivo na forma sintética e na forma analítica. Diminutivo sintético também com prefixos e sufixos.
Por exemplo, livrinho. E o diminutivo analítico com o acréscimo de adjetivos. Por exemplo, livro pequeno. E aí mais alguns exemplos de diminutivos nas suas formas sintéticas e analíticas. Mala, o diminutivo de mala, sintético é maleta e analítico mala minúscula, por exemplo. Saia, um diminutivo sintético de saia, mini saia. Pode ser saieta também. E um diminutivo analítico de saia, por exemplo, saia curta. Flauta, um diminutivo sintético de flauta, flautim. E um diminutivo analítico de flauta, flauta diminuta. Ou flauta pequeníssima, por exemplo. E por aí vai. Considerações sobre o grau dos substantivos. Isso aqui é muito usado em interpretação de textos, então preste atenção nisso aqui. Aumentativos e diminutivos podem expressar não ideias de tamanho necessariamente, mas ideias de deformidade, ou ideias de desprezo, ou até de sentido pejorativo. Então, olha lá. Quando eu falo gentalha, eu estou falando de muita gente, mas eu estou falando de uma maneira pejorativa, de uma maneira a desprezar essas pessoas, ok? Quando eu falo que um jornal é um jornaleco, eu não estou falando necessariamente do tamanho desse jornal, mas eu estou tratando esse jornal com um certo desprezo, tudo bem? Beiçorra. Beiçorra é um beiço grande, mas eu posso tratar de beiçorra de uma maneira pejorativa, ou então eu posso estar descrevendo uma deformidade física de alguém, assim como na palavra narigão. Narigão não indica só o tamanho do nariz, mas pode ser até uma maneira de fazer uma piada, uma troça, ou então até de dar um caráter pejorativo à maneira como eu falo de alguém, ok? Então, cuidado com esses aumentativos e diminutivos nos textos, nos quais o autor quer passar ideias de deformidade, de desprezo ou de sentido pejorativo. E alguns diminutivos podem expressar, por outro lado, ideias de carinho, ideias de afetividade. Por exemplo, quando eu falo do meu filhinho, ou da minha avózinha, ou da minha mãezinha, esse diminutivo aqui está expressando uma ideia de carinho e afetividade. E isso é muito explorado em questões de interpretação de texto, ok? E alguns diminutivos são formas eruditas da língua portuguesa. Quando eu disser nas minhas aulas que algumas formas são eruditas, significa que são formas pouco usadas ou pouco conhecidas da língua. Vamos aos exemplos. Glóbulo é o diminutivo erudito de globo. Óvulo é o diminutivo erudito de ovo. Cubículo é um diminutivo erudito de cubo. Vênula e arteríola são diminutivos de veia e artéria, respectivamente. Homúnculo é um diminutivo erudito para homem pequeno. E parcela é o diminutivo erudito da palavra parte. Uma parcela não é uma parte pequena, uma parte menor de algo? Então, parcela é um diminutivo erudito da língua portuguesa. E existem outros por aí também. Quer saber, quer conhecer outros? Vá à gramática, vá à luta, faça sua pesquisa que você vai aí enriquecer o seu vocabulário e o seu conhecimento gramatical. Então, como última questão de concurso dessa aula, eu vou aqui agora pausar 5 segundos, vou deixar vocês resolvendo esse exercício e aí a gente volta para comentar a resposta, ok? Então, vamos ler o enunciado. A frase em que a palavra sublinhada não corresponde a uma forma diminutiva é: A. Certos lugarejos portugueses estão quase sem população masculina. B. Devem-se usar os palitos com cuidado. C. Anemia é a pouca quantidade de glóbulos vermelhos. Letra D. O riacho da pequena Tiradentes estava muito poluído. Ou letra E. A jovem mãe cercava o filho de carinho. E aí, em qual alternativa a palavra sublinhada não é um diminutivo? Se você respondeu a alternativa E, parabéns! Carinho, embora termine com inho, não é o diminutivo de caro, né? Então, cuidado, tá? Vamos fazer uma breve revisão aqui das palavras destacadas. Lugarejo é o diminutivo de lugar. Palito é o diminutivo de pau.
Aposto que você nunca pensou nisso, né? Mas um palito nada mais é do que um pauzinho pequeno, né? Então, palito é o diminutivo da palavra pau. Glóbulo é o diminutivo erudito de globo. Eu falei isso há alguns minutos atrás, né? Riacho é o diminutivo de rio. E aí percebam que esse diminutivo, como ele é usado de uma maneira muito comum, a gente não pensa que um riacho, na verdade, é um rio pequeno, né? Mas riacho é, de fato, o diminutivo da palavra rio. E aí a resposta, carinho não é o diminutivo da palavra caro, mas é um substantivo abstrato que significa demonstração de afeto, ok? É a única palavra aí que, embora termine com inho, não é um diminutivo. E aí chegamos ao final da nossa aula. Ufa, vamos respirar. Vamos aqui agora no nosso resumo, tentar resgatar aí mentalmente o que a gente viu nessa aula de substantivos. Substantivos são palavras que dão nomes aos seres, beleza? A gente pode classificar os substantivos em comuns e próprios, concretos e abstratos, e aí lembrem-se da dica que eu dei para diferenciar substantivos concretos, que é aqueles que eu consigo desenhar, visualizar, dos substantivos abstratos, que são ideias, conceitos, ou seja, que eu não consigo desenhar, ok? Substantivos primitivos e derivados, substantivos simples e compostos, e por último falamos dos substantivos coletivos. Coletivos, coleções, conjuntos, grupos de seres da mesma espécie. Falamos sobre o gênero dos substantivos. Na língua portuguesa, o gênero ou é masculino ou é feminino. Vimos que alguns substantivos são biformes, ou seja, eles têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. E alguns são uniformes, sendo que os uniformes se subdividem em epicenos, que podem ser usados para animais, e a esses nós acrescentamos as palavras macho e fêmea para designar o gênero. Comuns de dois, em que a gente não mexe no substantivo, mas designa o gênero por meio do artigo. Por exemplo, o estudante, a estudante. E os sobrecomuns, que eles podem se referir tanto a homens quanto a mulheres, tanto a meninos quanto a meninas, só que eu não mexo nem no substantivo e nem no artigo. Por exemplo, a vítima. A vítima pode ser um homem, a vítima pode ser uma mulher. Depois falamos da flexão dos substantivos em número, singular e plural. E dentro de singular e plural, nós vimos as regras para passar os substantivos para o plural, de acordo com a terminação do singular, e falamos da importância de dar uma revisada, uma atençãozinha aí com carinho nas regras dos substantivos compostos. Então não esqueça o cachorro quente em cima do guarda-roupa, ok? E por último, falamos do grau dos substantivos, que é a flexão dos substantivos que tem a ver com o tamanho desses substantivos em relação à sua forma normal. E temos o grau aumentativo e diminutivo. Eles podem ser tanto expressos em formas sintéticas, como muralha, que é o aumentativo sintético de muro, e timeco, que é o diminutivo sintético de time. Mas eu também tenho formas analíticas. Por exemplo, uma muralha nada mais é do que um muro grande. Um timeco nada mais é do que um time pequeno. Embora eu saiba que quando a gente fala que fulano torce para um timeco, a gente está usando também esse diminutivo com caráter pejorativo. Então, muito cuidado. Pessoal, espero que esse resumo nesse formato aí tenha ajudado a cada um de vocês a resgatarem tudo aquilo que a gente comentou na aula. Não deixe de curtir esse trabalho. Não deixe de colocar as suas impressões nos comentários. Nos primeiros minutos do vídeo também tem o meu e-mail, mande suas dúvidas, mande suas sugestões, suas solicitações, o que eu puder fazer para ajudar. Será um grande prazer e espero ver vocês na próxima aula, ok? Então, bons estudos e vamos embora que tem bastante coisa para a gente ver junto aqui sobre língua portuguesa. Abraços e tchau!